Bom dia, boa tarde, boa noite. Veda, agosto 2020. Este mês a leitura de um conto ou crônica a cada dia. Hoje do Moacir Scliar, Formigas Postais. A caixa do correio ficava na entrada da casa, junto a um muro baixo onde cresciam trepadeiras. Esta foi a mais provável explicação para o estranho achado que tanto o perturbou e fascinou, quando um dia abriu a tal caixa. Ela estava cheia de grandes formigas pretas. Um formigueiro completo se havia instalado ali. Outro teria providenciado a imediata eliminação dos insetos mediante veneno. Não ele. Em primeiro lugar, não se importava que a caixa tivesse sido invadida. De qualquer maneira, não recebia cartas, de modo que o fato não lhe atrapalharia muito. Mas havia um outro aspecto. Desempregado, morando sozinho na velha e deteriorada mansão que herdara dos pais, ambos falecidos, ele de repente se sentia acompanhado. Por formigas, sim, mas acompanhado. Passou a observar diariamente o formigueiro. No começo, quando abria a portinhola da caixa, as formigas fugiam. Depois, aparentemente identificaram-no como um amigo ou mesmo como um protetor e ficavam por ali, entregues às suas tarefas habituais, talvez contentes por estarem sendo observadas. Ele, por sua vez, julgava até identificar uma ou outra formiga a quem dava apelidos. A maldosa, a atrevida, a travessa. Começou a encher cadernos e mais cadernos com suas observações sobre o formigueiro. E tudo poderia ter resumido a isto, a uma inocente atividade de entomólogo amador, não fosse uma peça armada pelo destino. Ela se chamava Júlia e era linda. Tinha se mudado junto com os pais para a casa em frente. Diferente do lúgubre local que ele habitava, aquela era uma casinha modesta, mas simpática. Modesta e simpática era também Júlia. Encontraram-se por acaso na rua, começaram a conversar e, de repente, ela estava apaixonada por ele. Tão apaixonada que decidiu reabilitá-lo. Você precisa se vestir melhor, dizia-lhe. Você precisa arranjar um emprego. E, acima de tudo, você precisa sair dessa casa mal assombrada. Você vai acabar enlouquecendo nessa solidão. Há um construtor interessado no terreno, ele pode lhe pagar uma boa grana. Ele concordava com tudo, menos em mudar-se. E não era por causa da lembrança dos pais, era por causa das formigas. A ideia de que alguém poderia destruir a casa e a caixa do correio, onde viviam suas amiguinhas, lhe era insuportável. Claro, poderia levar a tal caixa consigo, mas e o ecossistema? As formigas, estava certo disto, não sobreviveriam em outro local. Aquele era o lar delas. Agora, como falar a Júlia dessas coisas? Depois de muito hesitar, concluiu. Se não contasse a ela, a moça que o amava, a quem contaria? De modo que um dia criou coragem e levou a moça até a caixa, abrindo a porta. Dupla catástrofe. De um lado, as formigas pareciam aterrorizadas, como loucas, corriam de um lado para o outro, transportando ovos e larvas. Quanto a Júlia, sua reação foi de incontrolável asco. Você é louco, disse. Você é um tarado. Apaixonado por formigas, onde é que já se viu isso? Virou as costas e foi embora. 2 semanas depois, a família mudou-se. O pai de Júlia, militar, fora transferido para uma outra cidade. Ele continua observando as formigas. É verdade que sente muita falta da jovem, mas destino é destino. E, ademais, o comportamento dos insetos é fascinante e surpreendente. Dia desses, destruíram uma carta. A única carta que receberam em muitos meses. Restaram apenas alguns fragmentos de papel manuscrito. Um deles está escrito a palavra amor. Ele bem pode imaginar quem escreveu esta carta e bem pode imaginar como sua vida mudaria se a tivesse lido toda. Mas as formigas não o permitiram. As formigas são ciumentas e astutas. Milhões de anos de sobrevivência ensinaram elas como derrotar rivais. Inclusive, e principalmente, neste campo de batalha que se chama Caixa do Correio.